Agora vamos aqui com saúde. Vamos falar de açaí e trazer um cara do Pará, que tem uma ilha no meio do Amazonas. Vai poder contar um pouco pra gente, o Sérgio Cunha de Sena, como é que é a plantação do açaí, como é que foi a história dele. Sérgio, tá no jeito, Sérgio? Ô, meu irmão, como é que tá, Rico? Tudo bem? Estamos aqui, né, para falar de açaí. A gente não tem uma ilha, a gente tem fazendas na ilha, né? Que fica no meio do Rio Ilha do Amazonas, lá. ET? É conhecido como a Ilha dos ETs, a Ilha de Colares, onde teve o Fórum Mundial de Ufologia lá. Tem muita coisa, tem muita história Isso. bonita lá, muita Polares. curiosidade. É, fica em Colares, fica a 150 quilômetros de Belém. Nacional, hein? E você tá lá há quantos anos, Sérgio? Ah, Rico, acho que é a minha juventude toda até agora. Mais ou menos uns 40 Tem anos. imagens da fazenda do Sérgio? Então, o Sérgio está me ouvindo bem? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui as imagens da sua fazenda, antes da gente falar um pouquinho sobre ela e sobre a piscicultura que você desenvolveu aí. Olha aí, imagens da fazenda do Sérgio. Que linda fazenda, hein? Ilha de Colares, hein? Conhecida como a Ilha dos ETs. Olha aí que coisa mais linda, rapaz do céu. É brincadeira uma coisa dessa. Tem até um carrinho lá no meio, ó. Deve ser o carrinho do Sérgio. Olha lá, tem outro ali, ó. Rapaz, que lugar mais bonito, hein? Olha lá. Ali é aqueles tanques ali deve ser a piscicultura, onde o Sérgio descobriu que a amônia que o peixe deixa na água pode sair um grande benefício, mas ele vai contar um pouco mais pra gente. Traz o Sérgio de volta aí, por favor. Ô Sérgio, me conta um pouquinho como é que é essa história aí do peixe e o açaí. Então, o açaí ele é sazonal, ele dá só durante uma certa época do ano, inclusive agora em junho, julho, agosto, setembro, é a época que diminui a quantidade de chuva e vai direto agora começar a produção de açaí. Duas curiosidades bem legais. O açaí 100% ele é fertilizado por abelha. Se não tiver abelha, nós não temos açaí. E a sazonalidade dele implica justamente na ausência de chuva, né? Porque o Pará ele chove muito, mas há uma época de estiagem que se produz o fruto, não chove. Mas se você mantiver ele irrigado e ele adubado, ele consegue produzir. Nessa época das chuvas que vai de dezembro até março, que é a pior época do ano com relação ao açaí, ele cai muito, mas existem alguns lugares, alguns pontos pré-determinados que o açaí produz, em pequena escala, mas ele produz. Estudando, nós conseguimos ver que normalmente esses açaí que produz são os que ficam à margem da ilha, com que tem uma incidência maior de água. Então, nós percebemos que ele precisa ser irrigado. Uma palmeira de açaí precisa, em média, 70 litros de água por dia. Então, na ausência da chuva, ele continua tendo a incidência de maré. Mas isso não foi o suficiente para poder produzir. Se nós tiramos o açaí de lá e plantamos ele a 4 metros distante, mesmo irrigando, mesmo imitando a maré, ele não produz. Ele só produz na safra e na entre-safra ele não produz. Mas se nós devolvermos ele para o local, ele produz. Então, a partir desse princípio, nós vamos fazer análise do solo, aonde ele ficava. Então, ali era uma grande quantidade de amônia que é produzida pelo peixe. Quando a maré enche, com a incidência, o rio enche, o peixe entra, que ele vai se alimentar de caranguejo, de camarão, dos que ficam ali alojados, das frutas, né, que caem das árvores, ele se alimenta também. Principalmente o tambaqui, ele se alimenta de frutas que caem das árvores. E lá eles deixam os dejetos que
produzem a amônia. Então, o que foi que nós fizemos? Nós retiramos o açaí, colocamos para a terra firme, colocamos tanque de peixe no meio. Depois da retirada do peixe, aquela água toda é rica em amônia. Aí nós passamos a irrigar o açaí tal, que foi inibindo a sazonalidade. A gente produz o açaí o ano todo, imitando a natureza, né? Então, a água fica rica em amônia. Hoje nós fazemos a fertirrigação, que é o principal adubo para o açaí. E aí foi com que nós venhamos a produzir em larga escala. Você sabe que o mais interessante, né, é assim, aquela história. Quando o açaí produzido pelo Sérgio, ele parava de produzir, ele ia ali na ponta da ilha e ele via o açaizeiro carregado de açaí. Ele dizia, ó, por que aquele açaí está produzindo e o meu não, né? Então foi da observação que passou a curiosidade de entender por que aquele açaí produzia e o dele não. Ou seja, ele foi descobrir que a defecação do peixe na maré alta trazia, ele na defecagem ele traz amônia, traz amônia em boa quantidade e faz com que o açaí produza por todo o ano. E aí, o que ele fez? Ele começou a criar peixes também na fazenda, trazendo aquela água para poder irrigar o açaí com essa água com amônia, ou seja, traz uma... Eu acho que hoje muita gente imita o Sérgio vai poder contar um pouco para a gente, mas muita gente está imitando ele, e aí agora ele tem produção de peixe e de açaí. Olha aí, ó, as imagens da fazenda dele, da Ilha de Colares, olha que coisa mais linda, conhecida como a Ilha dos ETs. Ele está contando mais ou menos como é que foi lá, a sua descoberta. Olha lá, melhor açaí que existe no planeta, rapaz. É verdade que eu já tomei desse açaí aí, ó. Que lugar maravilhoso. Que coisa, hein? E é todo natural o açaí do Sérgio. É brincadeira. Fertirrigação, nunca tinha ouvido. Fertirrigação de peixes. Olha que fazenda linda. Cara, a gente olha assim, né? Como eu morei no Pará, a gente olha assim, vê uma fazenda formada, linda dessa, a gente sabe que dá muito trabalho, é uma luta diuturnamente para chegar nesse ponto aí da fazenda. Porque açaí não é capim, que dá em qualquer lugar e a toda hora. É uma história de vida. Né, Sérgio? O açaí ele é natural da várzea, né? Ele é do alagado, ele não é de terra firme. Por isso que a gente procurou uma forma de imitar o alagado para poder facilitar a colheita, porque antes a colheita era muito arriscada. A forma que nós fizemos, nós passamos a humanizar a colheita do açaí. Antes, as árvores que não produziam, com pouca adubação, elas produziam a 20 metros de altura. Hoje, com a fertilização, com o manejo adequado, principalmente a Embrapa tem grande contribuição nisso. 1,50 m de altura você já está apanhando açaí, que isso não fazia parte da realidade, né? Hoje não, hoje é coletado, você vai andando e vai coletando açaí sem problema nenhum. Ele produz durante 15 anos. E, não sei se você sabe, um dos melhores palmitos do planeta é o palmito do açaí. E hoje, somente com o manejo que você pode sair. O meu, assim que ele atingir a idade, como ele perfilha muito, ele cria filhos igual a bananeira. A bananeira, quando ela dá um cacho, ela já tem um filho brotando do lado. O açaí, a partir do primeiro ano, ele já começa a produzir filhos, então quando chegar na idade em que a produção diminua, ou fique numa altura que possa oferecer risco, a gente poda, tira o palmito, que é uma outra forma, outra fonte de renda que o açaí produz, e continua produzindo normalmente com as árvores mais novas. Que sensacional, Sérgio. Fico assim surpreso por toda essa informação, apesar
que eu morei no Pará, conheço bastante do açaí, eu comia açaí com farinha para ir para a fazenda. Então, esse açaí que São Paulo vem aqui, não é bem o açaí que eu conheço, mas já comi do seu açaí também, que foi bem variado com whey, creatina. Você está variando aí sua produção de açaí e trazendo ainda mais benefícios, né, Sérgio? É porque, na verdade, o açaí, ele, estudado fora, levado para estudar fora, uma universidade norte-americana concluiu que não existe fruta no planeta mais nutritiva do que o açaí. Ele é um antioxidante, ele é vasodilatador, ele recompõe aquelas dores musculares por causa dos óleos essenciais que são anti-inflamatórios. Então, o que foi que nós fizemos? O açaí ele gera saúde. Então, eu quis trazer verdadeiro açaí com todas as características naturais que ele oferece para a saúde e adicionei algumas coisas, né? Adicionei a whey protein nele. Por exemplo, um potinho de 220 ml, ele tem 17 gramas de proteína. E agora nós estamos procurando licenciar um novo produto que, segundo a minha nutricionista, falou que eu encontrei a mosca branca do suplemento. Eu coloquei um açaí zero açúcar, com guaraná, com whey protein e com 3 gramas de creatina em um potinho de 220 ml. Agora nós estamos só licenciados para poder divulgar e fazer com que as outras pessoas provem dessa coisa maravilhosa, dessa saúde, tudo aquilo que o açaí nos oferece, né? Eu digo assim, eu não posso até não me apresentar como uma pessoa saudável consumidora de açaí. Mas o meu pai tem 90 anos, está lá no meio da plantação. Naquela fotografia que você mostrou do caminhão, se ampliasse um pouquinho, tem meu pai sentado lá no cantinho, lá de boa, com seus 90 anos ali, super saudável, minha mãe 87. Eu tenho 5 irmãos e todos nós já passamos de 60 anos. E graças Mas a tá Deus, bem, né? Tá com uma cara boa aí, bem corado, né? Novinho ainda, hein? Com muita açaí pra plantar ainda, né, Sérgio? com certeza, é resultado do sonho, né? E nós passamos a vida, uma E o vida melhor, inteira, levando né? saúde para a população, né? Levando um produto diferenciado, um produto bom. Hoje aí com creatina, whey protein, que sensacional. As academias vão estar te comprando muito os teus produtos. Me fala um pouco agora dos seus produtos e quem tiver interesse, como procurar, como te achar. A gente fica aqui na Vila Ema, na zona leste de São Paulo. Nós fizemos questão de trazer para a maior cidade do Brasil, né? E porque o mundo se encontra aqui. Então, nós quisemos começar por aqui para poder trazer para trazer o verdadeiro açaí, tirar todas aquelas misturas e colocar açaí, potencializar. O nosso segredo está em potencializar com açaí. Porque nós somos produtores, nós selecionamos as sementes, nós sabemos o que fazer. Então, aqui na Vila Ema 646, na Zona Leste, nós temos a nossa fábrica, onde qualquer pessoa pode vir nos visitar, fazer uma degustação. Se uma pessoa estiver interessada em trabalhar conosco, nós também facilitamos. Temos algumas, nós estamos com carrinhos tecnológicos em Ubatuba, nós temos lojas nas principais praias do Brasil, temos em Balneário Camboriú, temos em Florianópolis, temos em Trindade. Algumas academias aqui em São Paulo nós já estamos colocando, inclusive tem uma rede de academias enorme, são 57 academias, que o nutricionista dela veio aqui, levou para o laboratório, viu o nosso produto e hoje chegou à conclusão de que eles merecem ter esse produto para oferecer para os clientes dele. Essa é uma das novidades que nós estamos colocando e não tem dia. Tá? Ele pode ser consumido porque ele não tem cafeína. A energia dele vem toda da proteína. Vem todo porque ele tira energia. Ele sendo um vasodilatador, o sangue circulando melhor, ele vai te trazer justamente energia. E tem estudo também, eu não sei se as pessoas sabem, que o açaí ele é utilizado como prevenção à diabetes também. Depois que a gente atinge uma certa idade, eu tomava açaí com açúcar, parei porque
eu comecei a ficar pré-diabético. Então, tomando só o açaí, eu zerei, voltei ao normal, a minha glicemia está 100% normal. Tá aí, Sérgio. Então, olha, quem tiver interessado em conhecer a Belfrozen, você pode entrar em contato com o Sérgio através do seu site, suas redes sociais e também pelas nossas multiplataformas que vamos disponibilizar aqui na guardianoticia.com, como entrar em contato com o Sérgio, para que você possa levar para sua casa, para sua residência, para sua família e também transformar isso num negócio, porque é um negócio rentável, é um produto diferenciado. Belfrozen, tá aí. Sérgio, amanhã eu vou te visitar, viu? Eu te aguardo, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por a gente aqui. O mais legal é a gente falar as verdades do açaí, as verdades do nosso produto. Pode vir, meu irmão. Estou te aguardando. Graças a todos. Fica com Deus. Deus na sua vida, você faz um excelente trabalho. Eu sei da tua vida, da tua história. É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos sempre abertos aqui para você. Obrigado, meu irmão. Te aguardo.